Olá, sou eu, Rodrigo Barbosa, e que maravilha é poder estarmos aqui para meditar na palavra do Senhor. Hoje estaremos dando início no capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Então eu convido você agora, neste momento, a separar pelo menos os próximos 10 minutos para crescermos em graça e conhecimento. Nós vamos ler hoje Lucas capítulo 9, do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Jesus envia os 12 apóstolos em uma missão. Pare tudo agora e vamos crescer em graça e conhecimento. Lucas capítulo 9, versículo de número 1 diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saíres. E se em qualquer cidade não vos receberem, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Bem, Jesus convoca os 12, e os 12 são aqueles 12 discípulos ao qual foram escolhidos depois de uma madrugada inteira de oração a Deus. E aí o Senhor chama esses 12, que Ele chama de apóstolos, e dá a eles uma missão. Primeiro, Jesus capacita. A gente vê no versículo de número 1 que deu-lhes virtude, deu-lhes poder sobre demônios e para curar enfermidades. O foco da obra de Jesus ele quer enviar os seus discípulos à frente. Ele está agora rumo a Jerusalém. Então ele está enviando os seus discípulos para anunciarem que o reino está chegando, que o reino chegou, porta-vozes do reino. Então agora Jesus envia seus discípulos antes dele mesmo chegar. E o que acontece? Jesus deixa claro aqui o foco da pregação. Ele dá poder sobre demônios e dá poder para curarem enfermidades. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Nós temos essa luta para enfrentar. A pregação do Evangelho, a pregação do Reino de Deus, ela contrasta e ela vem para destruir as obras do diabo. Ela vem para socorrer dos males da carne. Olha só que interessante. O Senhor mostra aqui claramente quais são as barreiras que nós enfrentamos e qual grande mal tem pela nossa frente. As obras do diabo, as obras de demônios e legiões que militam contra nós, e os males da carne, as enfermidades que surgem. Você vê a distinção entre demônios e enfermidades. São isso que nós enfrentamos diariamente nas batalhas das nossas vidas. O que não é males da carne são obras do demônio. Às vezes perdemos o foco e Paulo bem esclarece isso para nós em Efésios, lá na frente, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. E Jesus aqui já está mostrando para nós, a sua luta não é contra as pessoas, a luta do Evangelho é contra os demônios e contra os males da carne. Visitem os enfermos, olhem para aqueles que estão doentes, resista ao diabo. É isso que nós como cristãos devemos fazer. E o interessante é que Jesus fala: vão, preguem o reino de Deus, curem os enfermos. A pregação do reino de Deus, ela vem em meio a fazer o bem, pois aonde o reino de Deus chega, ali deve haver transformação. Aonde o reino de Deus chega, ali deve ter libertação. Aonde o reino de Deus chega, ali deve haver cura. Interessante que a pregação do reino de Deus não é só palavra.
Porque se fosse só palavra, daria a entender que o reino é só simplesmente no âmbito espiritual. E as pessoas ficariam simplesmente ali, esperando o plano espiritual. Mas a pregação do reino de Deus também não é só cura, porque senão as pessoas iriam desfocar todas as coisas e pensariam só nas coisas terrenas. Mas a pregação do reino de Deus, ela vem em um encontro da paz espiritual, da libertação espiritual e assim também da cura e libertação do nosso corpo. Sabe, a gente não pode ter uma mensagem que despreza a carne. Olha, tudo que é físico, a carne não presta, a carne é má, a carne vai para debaixo da terra. Não, a pregação de Jesus, ela salva o corpo também. Porque senão Jesus no último dia não ressuscitaria os corpos. Sim, a nossa pregação não despreza a criação de Deus, que é o homem, que é o corpo. Porque Cristo nos dá vida eterna e na ressurreição dos mortos, essa matéria ao qual o Senhor criou será ressurreta, assim como Cristo foi em um corpo glorificado. Então, que a tua mensagem, que a tua pregação não despreze a criação de Deus. Deus salva a alma e restitui o corpo. Que coisa mais maravilhosa! E a pregação do Evangelho, ela deve vir caminhando em torno disso, da libertação espiritual do homem, do restabelecimento da comunhão do homem com Deus e da libertação e a cura do homem no corpo. E aí Jesus, ele dá instruções para os seus discípulos. Ele fala: olha, vocês não vão levar nada, vocês não vão levar cinto, não vão levar bolsa, vocês não vão levar pão, nem dinheiro, e vocês nem vão levar duas vestes, vocês vão com a roupa do corpo, vocês vão do jeito que são. Jesus já está mostrando que a pregação do Evangelho, aquele que leva o Evangelho, deve viver uma vida simples, uma vida de dependência. Os discípulos foram instruídos a depender da ajuda dos outros, pregar as boas novas dependendo da ajuda do outro. O propósito não é levar um Jesus de posses, um Jesus que se prendam às coisas. Entenda, às vezes nós temos visto pregadores que já querem sair pregando na segurança daquilo que vão receber. Mas a maior e melhor recompensa que tem é depender de Deus, porque o foco do Evangelho não são as coisas materiais, e sim a própria mensagem. O Senhor quer que possamos aprender a depender dEle, que possamos crer nele, que Ele sustenta sim aqueles ao qual Ele envia. Não parte da boca do pregador ou daquele que leva o Evangelho o quanto ele vai querer por aquilo, mas sim ele saber que a sua mensagem, ele foi enviado por Deus e Deus irá sustentá-lo, porque preparará corações para participarem assim da obra. E até aquele que der um copo de água fria a um desses terá o mesmo galardão que aquele que pregou. O reino de Deus não pode ser focado nas coisas materiais. O Senhor quer mostrar que o Messias não vem para oferecer riqueza aos seus seguidores. O Senhor quer forçar os seus discípulos a confiarem no poder de Deus e não nas suas próprias provisões. O Senhor quer incluir os habitantes da aldeia e tornar eles ansiosos para ouvir a mensagem. Relacionamento. O reino de Deus e a pregação do Evangelho se dá em relacionamentos. Olha que coisa mais maravilhosa. E ele fala que em casas que entrar, fique ali. Se a casa simples abriu a porta, é na casa simples que você vai ficar. Se a casa abastada entrou na porta, é naquela casa que você vai ficar. Não devemos escolher aonde ou quando pregarmos. Devemos pregar a todo aquele que recebe. E o interessante é que ele deixa essa instrução: e aonde não receberem? Aonde não receberem, sacudam o pó das sandálias e das vestes de vocês. O que isso significa? Isso significa que vocês devem entender que a pregação não é por força. Se recusarem, simplesmente lavem, limpem-se disso. Vocês não serão responsáveis. Esse gesto implica que você não é responsável pela ação deles, porque vocês levaram as boas novas, mas eles recusaram. Eles recusaram. Então, como os discípulos, devemos reagir assim com Deus. Pregar a todos, mas recusando-se,
Simplesmente você fez a sua parte, pregou, quem recusou foi eles. Você não é responsável pela recusa, você é responsável por levar a mensagem. Que coisa mais maravilhosa! E os discípulos percorrem por todas as aldeias anunciando o Evangelho e operam cura em todas as partes. Jesus diz para os seus discípulos: olha, eu envio vocês, eu capacito vocês para levarem um evangelho de libertação da alma e da carne. Eu quero que vocês tenham uma vida simples na dependência de Deus. Jesus alerta: nem todos ouvirão, mas a vocês cabe pregar e não julgar. Que maravilha essa mensagem! Que possamos absorver isso e crer dessa forma, porque o Cristo nos envia para vivermos uma vida de plenitude na palavra dele, de dependência nele. Pense nessas coisas. Que a graça, a paz, o amor permaneça sobre você. Em nome do Senhor Jesus, que possamos estar aqui amanhã, novamente, para crescermos em graça e conhecimento. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.